descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Boa noite, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início neste dia 26 de janeiro, mais um culto de adoração ao nosso Senhor, nosso Deus soberano. Hoje teremos nosso reverendo Saulo Victor com o tema Deus chama seu povo exclusivo para adoração, baseado no texto de Êxodo, capítulo 8, versículos do 20 ao 32. Neste momento, convidamos os irmãos a entrar no instante de oração, nos acompanhar. Queremos uma adoração ao nosso Deus soberano. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, grandioso e soberano, a quem, ó Deus, a Tua palavra, através das Escrituras, nos diz, nos ensina que só Tu és santo, santo, santo. Ó Deus maravilhoso, nós te somos gratos, Senhor, por este dia. Te somos gratos, ó Deus, por este dia em qual Tua igreja, Teu povo se reúne para poder Te adorar, ó Deus, especificamente. Te somos gratos por Tuas bênçãos. Te somos gratos, ó Deus, pelo Teu zelo, cuidado derramado em nossas vidas, em nossas famílias, pela saúde, pelo alimento, ó Deus, em cada uma de nossas refeições que Tu põe em nossas mesas. Ó Pai, nesta noite, aqui reunido como igreja, nós Te clamamos desde já por Teu entendimento e discernimento da Tua palavra, lida, estudada e meditada através do Teu servo. Que nossos corações estejam abertos, nossas mentes confiantes em poder, ó Deus, ouvir Tua palavra, compreender, ó Deus, e estarmos aptos para aplicar em nossos corações. Desde já Te colocamos também, ó Deus, como gratidão e alegria em nossos corações, os hinos e louvores aqui entoados esta noite por Teu povo aqui reunido, como uma demonstração, ó Deus, de gratidão por tudo, ó Deus, que Tu tens feito e realizado sobre nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja. Nós Te oramos, Te pedimos e desde já também, ó Deus, Te agradecemos no nome santo do nosso Salvador Jesus. Amém. Convido o grupo de música para entoar o hino de número 109, Quero Salvador comigo. Portanto, convido a igreja a se pôr de pé, abrirem seus hinários, hino 109, Quero Salvador comigo, e junto com o grupo de música, cantarmos alegremente. Cento e nove, título Bom Pastor. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto.
Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nessa vida além da morte, longe de perigo e dor, confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Ainda de pé, irmãos, nós seremos agora dirigidos pelo reverendo Saulo na leitura confessional de Cânones de Dort, no seu ponto 2.9. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém. Igreja de Deus, em que nós cremos? Este conselho, procedendo do amor eterno de Deus aos eleitos, tem sido poderosamente cumprido desde o começo do mundo até hoje, ainda que as portas do inferno em vão tentem frustrá-lo. O conselho de Deus também continuará a ser cumprido. No devido tempo, os eleitos serão unidos em um só rebanho, e sempre haverá uma igreja de crentes fundada no sangue de Cristo. Esta igreja ama firmemente o seu Salvador, o qual, como noivo, deu na cruz a sua própria vida por sua noiva. O serve com perseverança e o glorifica agora e para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Grupo de música. O justo és, grande e forte és tu, Senhor, que assim sustém. A criação transmite a glória do grande Salvador. Bendito seja para sempre o Redentor. Sobre a terra, pois é Cristo que sustenta toda ela. Imutável, eterno e infinito é o teu poder maravilhoso. Quero a ti sempre render todo louvor, toda honra, toda glória. O teu amor que resplandece toda a história. Quão insondáveis e puros são os seus caminhos. Magnificado Rei, refúgio, nosso abrigo. Luz para os pés do justo és, grande e forte és tu, Senhor, que assim sustém. A criação transmite a glória do grande Salvador. Bendito seja para sempre o Rei.
Convido a igreja a se pôr de pé, abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, em seu capítulo 17, para efetuarmos uma leitura alternada do 1 ao versículo 7. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 17, leitura alternada do 1 ao 7. Leiamos. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Que vá e sirva a outros deuses e os adore ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Amém. Podeis sentar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Neste momento, convido-os a entrar em momento de oração individual silenciosa. E após alguns instantes de oração individual, nós convidamos o diácono Zeca para efetuar uma oração de confissão, de arrependimento ao nosso Deus. Oremos nesse instante. Ó Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, Pai maravilhoso, pela chuva maravilhosa que caiu, Senhor Deus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, Pai maravilhoso, todo o povo de Deus. Abençoa todos nós aqui na igreja, aqueles que não chegaram ainda, Senhor Deus, Pai. Pai, te peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas para contigo, Senhor Deus, Pai. Dá um resto de culto abençoado da tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja agora a abrirem seus hinários no hino 113 para o momento de ofertório. E juntamente cantarmos alegremente hino 113, hinário Novo Cântico, Bom Amigo, dirigido pelo grupo de música. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar ao meu pesar.
irmão diácono Isaac e agradecimento aos dízimos e ofertas depositados no altar do Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai amado e querido, graças te damos, ó Senhor, por mais esse dia de vida. Graças te damos, ó Senhor, por mais esse dia de culto e oração a Ti, ó Pai. Neste momento, queremos te agradecer por cada oferta recolhida no meio do Teu povo, ó Senhor. Abençoa, ó Senhor, cada um que assim o fez, como também, ó Deus, abençoa, ó Pai, aqueles que não podem com ofertas de emprego, ó Pai. Abençoa nossa amada igreja, perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, passamos para o grupo de música, para os seus cânticos congregacionais. Remidos comprados, grande multidão.
suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Presente aqui. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Neste momento nos preparamos para recebermos a mensagem através do nosso pastor, reverendo Saulo. Neste momento convido, entramos no momento de oração que será feita neste instante. Senhor Deus, Pai querido, grandioso e soberano, mais uma vez, ó Deus, estamos na tua presença para te agradecer por este momento e como igreja reunidos, poder, ó Deus, te adorar e exaltar o teu santo e excelso nome, e que o mesmo, ó Pai, seja grandiosamente anunciado, ó Deus, nos céus, na terra, onde quer que estejamos também, através da tua palavra seja ministrada com os teus filhos, com o teu povo. Neste momento te clamamos, te pedimos, ó Deus, tuas bênçãos continuem a ser derramadas sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, que as famílias, ó Deus, sejam grandiosamente abençoadas por ti, recebam proteção, cuidado, zelo continuamente, ó Pai, e que tenhamos em nossos corações a convicção de tua soberania e alegria no coração em poder te servir. Já te clamamos esta noite, te pedimos, ó Deus, por entendimento e discernimento, que nossos corações estejam neste momento, Pai, prontos para receber a tua mensagem, que será ministrada através do teu servo, pastor Saulo. Capacita-o grandemente, que ele venha a ser usado por ti neste momento, para nos ensinar um pouco mais de ti, nos passar, ó Deus, conhecimento da tua palavra, para que nossas mentes, nossos corações sejam abundantemente ricos em teus preceitos. Abençoa, Senhor, nossos dirigentes, abençoa nossos ministrantes, ó Deus, da tua palavra, nas nossas congregações, abençoa nosso conselho, junto diaconal, enfim, ó Pai, todos que somos aqui responsáveis, por tua igreja, pela administração e também, ó Deus, pelas nossas sociedades. Que os nossos irmãos estejam, ó Deus, alegres em poder estar contigo esta noite. Isso nós te pedimos, te oramos e agradecemos no nome santo do nosso Salvador. Amém. Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma vez, uma alegria podemos expor a palavra de Deus, dando continuidade à nossa exposição. Nesse momento, convido a igreja a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 8, versículo 20 ao 32. Falaremos sobre a quarta praga. Êxodo 8, versículo 20 ao 32. Convido a igreja para abrir suas Bíblias. Êxodo 8, versículo 20 ao 32. Os irmãos me acompanhem na leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 8, na verdade, versículo 20 ao 32. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés:
Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios a vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém, meus irmãos. A doutrina da eleição, ela é uma doutrina, principalmente da eleição incondicional, né, qual nós calvinistas cremos, né? Ela é uma doutrina que causa muito espanto em algumas pessoas. O fato de você crer que Deus escolheu desde a eternidade aqueles que seriam salvos e deixou entregues à sua condição reprovável, como diz a nossa confissão de fé, né? Aqueles que não creram, que não foram escolhidos, isso causa muito espanto nas pessoas. As pessoas tendem a olhar a doutrina da eleição e dizer assim, né? Olha, é injustiça. Como pode Deus escolher alguns e não escolher outros? Sempre quando eu me deparo com perguntas como essa, a pergunta que eu sempre devolvo é: peraí, não é injustiça não. Por que não é justiça? Quem merecia ser escolhido? Ninguém. Ou seja, quando Deus escolhe alguns, isso não é injustiça não. Isso é graça de Deus. Isso é bondade de Deus, porque verdadeiramente, olhando o coração de cada um, ninguém merecia ser escolhido. Porque ninguém ofereceu condição nenhuma para ser aceito diante do Senhor. Entretanto, quando Deus escolhe alguns, isso significa que é graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Porque justiça mesmo, né, já que estamos falando de justiça, né, justiça seria que todos fossem condenados ao inferno. Isso é o justo. Então, sempre que você olhar a eleição, não olhe a eleição olhar, isso é injustiça, não. Isso é graça. Isso é bondade. E as escrituras, ela está repleta de textos e histórias a qual Deus deixa bem claro a distinção entre o seu povo e aqueles que não pertencem ao seu povo. As próprias pragas, né? Elas são essa clara distinção no que Deus fez para os egípcios, as pragas sobre os egípcios, e como Deus livrou o seu povo das mãos dos egípcios. E às vezes as pessoas podem perguntar, né? Então os judeus eram melhores? Não, de modo nenhum.
Os judeus não eram melhores. O pano de fundo da eleição não se trata daquele que é eleito, mas sim do Deus da aliança. Esse é o ponto. A eleição, o ponto central dela não é sobre você. O ponto central é: Deus fez um pacto com o seu povo, e Deus é fiel e vai permanecer até o final, fiel a este povo. Tanto que diversas vezes as escrituras vai lembrando, né? A aliança que fez com seu pai Abraão, que fez com Jacó, que fez com Isaac, a aliança sempre vai repetindo, sempre vai enfatizando. É para deixar bem claro que este povo escolhido não é escolhido por meio das suas obras, não é escolhido porque são melhores que os egípcios, mas sim porque Deus fez um pacto, uma aliança com o seu povo, e Deus está preservando e vai santificar esse povo até o final. Se olharmos aqui a quarta praga, ela é uma clara evidência dessa distinção entre povo de Deus e entre aqueles que não são povo de Deus. Se os irmãos acompanharam comigo, a partir do versículo 20, o texto vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Veja bem, meus irmãos, antes de o texto introduzir o ponto central, que é a questão da distinção entre o povo de Deus, o texto aqui apresenta detalhes bem curiosos e interessantes de se analisar. Porque olha só, Deus sempre se refere à ordem, né? Vai. Só que Deus é específico em relação a essa ordem. Olha só, acompanhe comigo o vídeo. Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Esse termo aqui, pela manhã cedo, é um termo que deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque não é a primeira vez que Deus repete este termo. Se os irmãos voltarem a sua Bíblia, na primeira praga, vai ter o mesmo termo, versículo 15. Versículo 15 do capítulo 7, na primeira praga. Diz assim: vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Se os irmãos passarem a Bíblia e lá no versículo 13 do capítulo 9, também vai falar a questão do horário central. Versículo 13 do capítulo 9 de Êxodo: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó e dize-lhe. Por que, meus irmãos? Por que Deus ele não fala: olha, Moisés, quando você se sentir bem, você vai falar com o Faraó? Porque é necessário um horário específico, porque é necessário um momento específico. Olha só, o texto destaca, né? De manhã cedo. Por quê, meus irmãos? Qual que é a intenção de Deus ao querer que Moisés falasse com Faraó, que confrontasse Faraó no momento cedo a qual ele sairia pelas águas? Lembra que na primeira praga eu falei que o ato de sair pelas águas na parte da manhã era um culto que os egípcios faziam, né? Eles adoravam os seus deuses pela manhã. Então nós temos ali o deus Rapi, que nós falamos, a questão do deus Nilo, e os outros deuses eram todos adorados ali pela manhã, às margens do rio. Mas tem um deus que é bem destaque entre os egípcios, que é o deus Ra. O deus Ra é conhecido como o deus principal dos egípcios. Seria praticamente, em termos de comparação, seria o deus único deles, verdadeiro, porque é o deus criador. Deus Ra para eles é o deus criador, é o deus do sol, é o deus da luz. E na mitologia egípcia tem a seguinte ideia, de que durante a noite Ra, ele vai lutando e combatendo os inimigos, e durante o dia, quando nasce o sol, é Ra, ele fazendo uma transformação ali e se fortalecendo mediante a adoração dos egípcios, mediante a adoração do seu povo. O que isso significa, meus irmãos? Pela manhã cedo, como diz o texto, Faraó estava indo adorar os seus deuses. Faraó estava indo se ajoelhar perante o deus Ra. E quando ele estava prestes ali, né? Não sei, nós não sabemos como é que era esse rito, né? Se ele se mergulhava no rio, se ele batia tambor, se ele acendia fumaça, incenso, não sabemos como é que era esse rito. Mas no momento em que ele ia adorar o seu deus Ra pela manhã, de repente chega Moisés e diz: deixa aí meu povo para que me sirva. Olha só, Deus, ele não deixa nem mesmo o Faraó expressar a sua religiosidade.
em paz. Deus aqui já começa pela manhã incomodando o Faraó. Deus não deixou o Faraó adorar o seu Deus conforme o coração de Faraó. Deus aqui não está preocupado ainda em humilhar o Deus Ra. Ele vai fazer isso nas duas últimas pragas. É o Deus do sol, a nona praga é as trevas, né? São as trevas. A 10ª praga é o primogênito, a morte dos primogênitos, que vai acontecer à meia-noite, né? Na escuridão, né? Deus vai fazer isso lá nas duas últimas pragas. Aqui é apenas uma amostra do que Deus é capaz de fazer. Aqui é apenas Deus dizendo o seguinte: Faraó, você não vai libertar o meu povo, você também não vai adorar em paz. Você vai ouvir o que eu tenho para dizer. Deixa aí meu povo para que me sirva. E lembre-se que anteriormente Faraó havia visto 3 pragas já: piolho para todo lado, sangue, água transformando em sangue. Viu a praga ali das rãs lá para todo lado. E mesmo assim, Faraó ainda estava na idolatria. O texto também quer dizer aqui exatamente isso, que o coração do homem ele não pode ser mudado por meio de nenhum elemento externo. O meio pelo qual o Senhor transforma os corações dos homens é a palavra do Evangelho. São as Escrituras. Deus aqui deixa claro que ele, por muitas vezes, ainda que ele se mostre grandioso, Faraó continua adorando os seus ídolos. Faraó continua na idolatria. E Deus, meus irmãos, ele odeia o idólatra. Ele odeia a idolatria. Deus aqui está se mostrando, Deus não é um Deus, como alguns dizem hoje, não é um Deus tolerante, né? Deus que tem uma intolerância religiosa, né? Deus fala assim: olha, deixa Faraó, né, adorar primeiro, depois a gente fala com ele, né? Porque ele tem que expressar a sua fé. É assim que a gente pensa. Pelo menos ela está expressando a sua fé. Pelo menos ela está indo na igreja. Não importa se é idolatria, né? Não importa se são falsos deuses que eles têm servido, se é mamon que eles servem. Não importa se é o dinheiro que eles amam, mas pelo menos eles estão na igreja. Poderia ser pior, poderia estar no mundo. Veja bem, meus irmãos, Deus odeia a idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens e esculturas. Ou seja, meus irmãos, Deus odeia a idolatria. E por isso que Deus aqui ele está cutucando o Faraó. Pela manhã cedo, Faraó se dispôs, olha só a disposição, né? Um rei pode dormir a hora que quiser, até a hora que ele quiser. Ele acorda cedo para adorar o seu falso Deus. E quando ele chega no rio, quando ele ia começar talvez ali aquela adoração, então ele vê Moisés e Arão. Ele lá vem de novo esse homem. O que ele está vendo? E as palavras deixe meu povo para que me sirva. Ou seja, liberte o meu povo, envie meu povo para que eles me adorem. Você está querendo adorar agora, não é? Não é isso que você quer agora, Faraó? Pois bem, liberte o meu povo, deixe o meu povo ir, envia meu povo para que me adorem. Meus irmãos, Deus não tolera a idolatria. Às vezes as pessoas pensam, né? Mas é verdade, pastor, Deus não tolera a idolatria. Então tem os católicos romanos, né, que adoram as imagens e esculturas. Tem o povo na época do carnaval, né, que adora ali as escolas de samba, né, aquelas coisas todas. Meus irmãos, não pense em idolatria apenas com essa questão física, externa não. Pense em idolatria com os ídolos criados em nossos corações. Porque muitas vezes pela manhã cedo levantamos e a expressão do nosso pensamento, se não é voltar-se para o Senhor, é voltar-se para o nosso Deus. Qual Deus que é? Se a sua expressão pela manhã é já levantar, já resolvendo os seus problemas, já é fazendo tudo que você tem para fazer, para depois buscar o Senhor, você já está diante do seu Deus. É comum levantarmos, a primeira coisa, abrimos o WhatsApp, abrimos rede social, abrimos tudo isso e esquecermos de buscar o nosso Senhor. Veja bem, meus irmãos, o nosso coração,
Ele é uma fábrica de construir ídolos, e até mesmo quando acordamos cansados, a idolatria já pode estar lá. Nós somos tentados logo pela manhã a adorar outros deuses, que não é o Deus verdadeiro. Ou seja, não tolere a idolatria do mundo, mas não tolere a sua própria idolatria. Não tolere os ídolos do seu coração. Derrubem eles, destrói eles continuamente. Mas também não tolere a idolatria dentro da sua casa. Odeie os ídolos. Lembre-se quando Paulo, ele chega em Atenas, o que acontece? Ele chega em Atenas e está lá aquela multidão de ídolos, de deuses falsos. E o texto vai dizer em Atos 17 que o espírito de Paulo se revoltava mediante a idolatria que ocorria naquele lugar. E o que ele fez? Ele fugiu e falou assim: eu vou embora desse lugar, aqui só tem idólatra. Não, ele ficou lá, e o texto é bem claro, todos os dias ele pregava o evangelho. Todos os dias ele pregava o evangelho. Essa deve ser a nossa reação mediante a idolatria dos homens. Se os nossos filhos, sua esposa, marido, se alguém quer viver em nossa casa, servindo a outros deuses, todos os dias ele vai ouvir a palavra de Deus, incansavelmente. Incansavelmente. Ele vai dizer assim: todos pela manhã, já cedo, sim, já vai começar a falar. Sim, já vou começar a falar, porque aqui na minha casa quem reina é o Senhor. Ídolos aqui não tem vez. Não importa qual ídolo seja. Se você devota o seu tempo mais a qualquer outra coisa que não seja a Deus na centralidade da sua vida, isso pode ser um ídolo do seu coração. Aqui Faraó, ele se dedica a esse ídolo logo cedo pela manhã. Logo cedo pela manhã. Ou seja, meus irmãos, o que nós devemos fazer é como Deus fazia. Deus odeia idolatria. O que nós devemos fazer é como João Batista fazia quando Herodes estava na idolatria do adultério: arrependei-vos. Confrontando o que Paulo fazia para os cidadãos atenienses: arrependei-vos, eu lhes apresento Cristo Jesus. Podemos muito bem falar, né, igual hoje comentamos hoje de manhã, né, deixar, né, eles, para não causar muito problema, né, deixe seus filhos na idolatria ali, do adultério, né, da fornicação, deixa eles lá, né, nos ídolos dele, né. Eu sei que seu filho não ora, mas é porque ele está novo, né, um dia ele vai aprender ali, então deixa ele gastando tempo com tudo, menos com a vida com Deus. Tem pessoas que pensam assim, né, que o filho só vai ter vida com Deus depois que ele tiver uma idade ali da razão, porque não cultiva a vida com Deus, com o filho agora. Meus irmãos, não entregue o seu filho à idolatria, porque ele vai gostar, e quando menos você perceber, ele está prostrado diante de um falso Deus. Nós não devemos fazer isso, não devemos negligenciar. João, na sua segunda carta, ele vai dizer que todo aquele, veja bem, todo aquele que aceita um falso ensino, que aceita a idolatria, tanto que no final da primeira carta ele vai dizer: guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Depois na segunda carta ele vai dizer a respeito dos falsos ensinos, né, dos falsos mestres. Ele diz: não tolere esses ensinos, porque aqueles que toleram se fazem coniventes, são participantes das mesmas obras. O que isso significa? Se há adultério na sua casa, se há fornicação na sua casa, e você não faz nada, você também está sendo participante daquela obra. Não venha com esse papo de Pilatos: lavo minhas mãos, não sou culpado. Porque você tem autoridade para fazer, mas não faz. Culpado. Não venha com esse papo de Pilatos. Lembre-se, Pilatos lavou as mãos, falou assim: o sangue deste homem não está sobre mim. Pedro vai dizer: este homem, Pilatos, Herodes, matou o Cristo. Porque o próprio Pilatos chega a dizer: você não sabe, Jesus, que eu tenho poder para te livrar desse momento? Ou seja, é uma desculpa que nós usamos, né? Não, eu já fiz minha parte, agora eu só vou orar. Só vou orar, né, porque eu não quero criar inimizade, não quero criar animosidade, não quero criar caos na minha casa. O caos está lá, porque o falso
falso Deus está dentro da sua casa, o ídolo está lá, ou seja, o caos está instalado. Lembre-se como os profetas retiravam os ídolos, eles iam quebrando, destruindo tudo. Às vezes Moisés poderia falar: olha, Faraó, não vou te atrapalhar, porque você está no seu momento. No seu momento vou deixar você sozinho. Mas não, meus irmãos, ele não tolera. Nós também não devemos tolerar a idolatria, mas é começar em nós. E qual que é a mensagem que deve ser pregada? Deixa aí meu povo para que me sirva. Deus repete, né? Toda vez essa mensagem assim: deixa aí meu povo para que me sirva, deixa aí meu povo para que me sirva. É para deixar bem claro qual é o ponto central da libertação do povo. O ponto central da libertação do povo não é a escravidão que eles estavam passando, o sofrimento social, né? Então eles iam ser libertos do drama social, né? Libertos do conflito social ali. Não é isso. O ponto é que Deus chamou eles de adoradores e queria que aquele povo adorasse o Senhor no deserto. Este é o ponto. É libertar para adoração, não é libertar para eu sou um escravo livre. É libertar para servir ao Senhor. Eu digo isso porque tem muitos teólogos liberais, né, na justiça social, que tendem a acreditar que Deus libertou o povo porque a escravidão ali estava fazendo mal àquele povo. A escravidão de fato estava fazendo mal. Só que o propósito primeiro é a adoração a Deus. Este é o propósito pelo qual Deus nos liberta do mundo, da escravidão do pecado. Não é para que vivamos segundo as nossas inclinações ou segundo a nossa liberdade, é para que vivamos para Ele. Para Ele. Por isso que ele sempre repete essa mensagem. Sempre repete essa mensagem. E ainda assim é pouco, né? Porque se os irmãos lembrarem, né? Logo quando o povo é liberto do Egito, no deserto, este mesmo povo já procura adorar outros deuses. Toda repetição, veja bem, do evangelho, continuamente, diariamente, dominicalmente, ainda assim é pouco. Por isso que constantemente precisamos reafirmar as verdades em nossos corações. Por isso que constantemente você precisa cultivar no seu coração: eu sou o filho de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu fiz uma aliança, um pacto com Deus, diariamente. Porque a nossa inclinação é nos esquecermos disso. Por isso que o povo chega no deserto e eles já se esquecem logo. E fala: precisamos voltar para o Egito. Não é isso que eles dizem? Devemos voltar para lá porque o maná aqui é muito ruim, lá era melhor. Lá tinha mais coisas, lá nós tínhamos casa, aqui nós temos sombra, né? Ou seja, meus irmãos, é nossa inclinação ser descontente, é nossa inclinação estarmos insatisfeitos. Por isso, lute contra essa inclinação e se contente em Cristo Jesus. Como você vai fazer isso? Continuamente se lembrando quem é Ele na sua vida, e continuamente, diariamente se lembrando quem é você diante de Deus. Por isso que nós temos a ceia todo domingo, porque todo domingo precisamos reafirmar essas verdades. A palavra é pregada, o sacramento confirma a palavra que foi pregada. Então nós estamos pregando, nós pertencemos ao povo de Deus, o sacramento confirma isso, o sacramento atesta isso. Então por isso que todo domingo nós precisamos das Escrituras, todo domingo precisamos da Santa Ceia do Senhor. Mas diariamente também precisamos nos relembrar sempre dessas verdades. Por isso que não cansa de ouvir o Evangelho. Ah, mas de novo falar desse texto, está repetindo. Não canse, porque essa exortação, ela é muito válida. Porque lembre-se do povo que caiu. Lembre-se do povo que caiu. E o texto continua, versículo 21. Do contrário, aqui já é uma consequência, né, do que vai acontecer. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Veja bem, meus irmãos, o que o texto está dizendo? Faraó, se você não libertar meu povo, eu vou enviar enxames de mosca. Esse termo aqui, enviar, é o mesmo termo que
o Senhor usa aí no versículo 20: deixa aí meu povo. Esse termo deixa aí quer dizer envia meu povo para que me sirva. No original é isso: envia meu povo para que me sirva. E no versículo 21 porque se você não enviar meu povo para que me sirva, eu vou enviar moscas que vai castigar vocês. Ou seja, ou você envia meu povo para que me sirva, ou é um jogo de palavras, né, que Moisés usa, ou eu enviarei moscas para atormentar vocês. Essa é a quarta praga, são as moscas. As moscas aqui, elas não são basicamente aquelas pequenininhas, que incomodam muito também. Está me incomodando muito esses dias, né? Cheio de mosca para todo lado. Não são essas pequenininhas, aquelas moscas maiores, moscas de bichos, sabe, que vai em animais. Essas moscas insuportáveis, nojentas, sabe? Quem nunca passou um desgosto de guardar uma comida e deixar a comida assim, falar mais tarde eu como, daqui a pouco eu como, e quando você olha, tem uma mosca em cima da comida, aí ela já botou os seus ovos ali, você fala, meu Deus, eu guardei a comida, maldito seja essa mosca. Quem nunca passou por essa insatisfação? Agora veja só, não estamos falando de moscas ali, pequenas moscas ou pouquinhas moscas, são enxames de moscas. Não havia um lugar que não havia essas moscas. Olha o que o texto diz: nos teus oficiais, sobre o teu povo, nas tuas casas, as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Ou seja, o que isso significa, meus irmãos? Todo lugar havia mosca, pousando nas pessoas, pousando nos homens, pousando nos animais, pousando nas comidas. Olha só que cena. A pessoa batia, vinha mais, entrava na boca, saía pelo nariz. Olha só, que situação ali, é constrangedora, que situação terrível, porque essa é a verdade. Só que veja bem o que o texto vai dizer logo no versículo 22. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibais que eu sou o Senhor, no meio dessa terra. Veja bem, meus irmãos, o que isso significa? Olha só, mosca é um bicho que ele, muitas vezes, voa de maneira desordenada, né? Ele está ali, ao mesmo tempo pousa aqui, ao mesmo tempo ele está pousando ali, ao mesmo tempo ele cai no copo de água. Ele não tem muito, como diz, né, um GPS, uma rota ali, o que ele quer, decidido. A mosca não sabe o que ela quer. Ela está em você, ao mesmo tempo você quer matar, ela volta para você. Mas veja que o texto deixa bem claro que essas moscas, elas seriam direcionadas para um lugar. Olha só, elas seriam direcionadas para os egípcios, e elas não entrariam na terra de Gósen. Olha só, a mosca, veja bem, a mosca não teria liberdade para voar conforme a sua natureza era feita. Deus, né, o comentarista chega a dizer, Deus, ele dirige e pilota as moscas, porque ele diz até onde que elas vão. Olha só, o seu Deus, ele limita até mesmo a capacidade de uma mosca de ir em um certo lugar. Olha o que o texto diz no versículo 22: para que nessa terra do povo não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Ou seja, meus irmãos, essas moscas não poderiam voar ali conforme elas queriam. Seria basicamente você está vendo assim, ó, cheio de mosca no Egito, cheio de mosca pelos egípcios, só que nenhuma. E não tinha nenhuma raquete, não tinha nenhuma rede de proteção, não tinha inseticida dos egípcios, não tinha nada disso. Era o Deus soberano limitando a capacidade das moscas de entrarem na terra do povo de Deus. Esse é o seu Deus. E nós temos a capacidade, né? A incredulidade de duvidar desses deuses, com medo e temendo o amanhã. Olha a grandeza do seu Deus se revelando agora diante do texto. E por que ainda somos incrédulos? E por que ainda desconfiamos de Deus? Sendo que Deus, ele dirige até mesmo as moscas, governa sobre elas. Quem dirá sobre a vossa vida? Não é o que Cristo fala, não é a vossa vida maior que os lírios, que os pássaros? Quem dirá das moscas? E o versículo 22 também diz que naquele dia separarei a terra de Gósen, que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra.
Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará esse sinal. Deus aqui, como eu disse lá no começo, ele faz uma clara distinção. Quem é o seu povo e quem não é. E qual que é a marca disso? São as moscas. As moscas vai ser a distinção entre o povo de Deus e entre aqueles que não são povo de Deus. Veja bem, meus irmãos, isso é a eleição de Deus. Deus escolheu um povo para si, e não somente escolheu, como separou. Lembre-se que essa terra aqui, ela foi dada lá nos tempos de José. Era a terra fronteira, o negócio dessa cidade, ela ficava fronteira ali com o Egito. É uma terra muito bem localizada. E veja que Deus, ele separa essa terra, já pensando nesse propósito determinado pelo Senhor. Então, meus irmãos, Deus separa o seu povo. Deus não quer que seu povo se contamine, para deixar bem claro para os egípcios que aquilo é mão de Deus, que aquilo é obra do Senhor, não é obra do acaso, não é obra da coincidência. Por isso, meus irmãos, que a eleição, ela é um ato incondicional de Deus. Se fôssemos olhar, entre o povo egípcio e entre o povo judeu, quem merecia ser escolhido? Ninguém. Nenhum deles seria escolhido. Ah, pastor, então Deus gosta mais dos judeus? Deus fez uma aliança com o seu povo, e aqueles que foram marcados, selados, Deus mantém-se fiel a eles. É assim em todas as escrituras, meus irmãos, a distinção. Desde que Adão pecou, então ali já criou a grande distinção. Ali Caim, Abel morre, depois vem Sete. Aí vem Sete e Caim, os descendentes, e desde então descendentes de Deus, filhos de Deus, e os filhos dos homens vêm se combatendo. Mas essa distinção é muito clara, meus irmãos, em todas as escrituras. E não é uma eleição por meio da condição, como creem os arminianos, Os arminianos creem na eleição condicional. O homem oferece uma condição para que ele seja aceito. Isso é um absurdo. Por quê? Porque que condição que o homem pode oferecer a Deus para ser escolhido? E se veja, se o homem oferece uma condição para ser escolhido, logo não é uma eleição, é um atestamento. Deus viu a condição que o homem ofereceu, então Deus não escolheu. O homem se auto-escolhe, porque a condição veio do homem. Isso é loucura. Se o homem apresenta boas condições, Deus não precisa escolher, é só atestar. Você tem boas condições, eu vou te atestar, salvo. Só que homem, veja, que homem apresenta condições para ser salvo? As obras dos homens são como trapos de imundícia, que diz as escrituras. Trapos de imundícia são panos sujos das mulheres daqueles dias terríveis. Isso é trapo de imundícia. E Deus diz que as boas obras desses homens se comparam a essa sujeira. Ou seja, meus irmãos, ninguém pode ser salvo por meio das obras, por meio do mérito pessoal. Por isso que a eleição é incondicional, porque não houve nenhuma condição no homem para que Deus pudesse escolher. É que na teologia a gente fala a eleição com base no amor de Deus. Que amor é esse? É o amor mais surpreendente que existe, porque ao mesmo tempo, Thomas Watson vai dizer isso, ao mesmo tempo que este amor é doce, ele também é assombroso, porque é o amor que sacrificou o filho dele na cruz do Calvário. É doce porque estávamos mortos e ele nos deu vida, mas é assombroso porque o filho foi esmagado pelo próprio pai na cruz do Calvário. Que grande amor! Deus fez essa distinção. Paulo, ele vai falar isso em Romanos. Quer discutir com Deus? Tem agora o vaso poder sobre o oleiro? Você quer questionar a Deus? Por isso que Agostinho, ele sempre dizia, você questiona a predestinação, a eleição. Ele dizia, eu tremo e temo diante dela, porque eu conheço o meu coração e sei que eu jamais teria condição de ser escolhido, mas Ele me amou, mas Ele me escolheu desde a eternidade.
eu temo e tremo diante da eleição e confio nele. Então, Deus fez essa distinção. Apocalipse 21 é bem claro, no dia final também essa distinção. Os irmãos olharem lá, Apocalipse 21, 7 e 8, vai falar que aqueles que herdarão a vida eterna e aqueles que serão condenados. Ou seja, se você se espanta com a distinção feita no texto, com a distinção entre Judas e Pedro, né, que os dois traíram Jesus, um negou e o traiu, só que um se arrependeu, o outro não. E Deus já estava tudo no decreto divino de Deus. Se você se espanta com isso, naquele grande dia final, você não se espantará, porque Deus fará distinção entre o seu povo e aqueles que não pertencem ao Senhor. A pergunta que eu faço é: de que lado você está? Não tem meio termo. Ou é bode que fica à esquerda, ou ovelha que fica à direita. Ou você é bode, ou você é ovelha. Somente naquele dia que nós então nos prestaremos conta ao Senhor. A pergunta que eu faço é: quem é você? Aonde está você? Se você se parece com o pensamento dos egípcios, pode ser que você seja bode, esteja aqui vestido ali de ovelha, mas não tem nada de ovelha. As ovelhas, né, os puritanos diziam, elas têm marcas distintivas. Que marcas são essas? O ouvido e os pés. Com os pés elas seguem a Cristo, com os ouvidos ela ouve a boa palavra do Senhor, e com os pés ela vai atrás do Senhor. Ou seja, as ovelhas, os eleitos, eles têm uma marca exclusiva. E que marca é essa? Perseverança, santificação. Não existe eleito que não se santifique. Não existe eleito que não lute contra o pecado. Não existe eleito que não ame o Senhor acima de todas as coisas. Se eu sou um eleito do Senhor, a expressão da minha vida, a minha vida é em gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Eu sou eleito para adorar, eu sou eleito para servir, eu sou eleito para me santificar. Eu não sou eleito para viver conforme o meu querer. Entenderam a diferença? Por isso que não caia nesses argumentos e falar: você é eleito, então você pode fazer o que quiser. Não! O eleito não quer fazer o que ele quer, o eleito quer fazer a vontade do Senhor, porque ele entende que nem ele se escolheria na condição de morto e de pecador que ele se encontrava. Ele entende isso. Então por isso que ele vive para a glória de Deus. Essa é a marca de um eleito. E a pergunta que eu volto a fazer: você é um eleito? Se não for, meu irmão, eu tenho uma péssima notícia para você. Naquele grande dia, você será separado, como o Senhor separou. Daqui a pouco, veja bem. Daqui a pouco, quando participarmos da mesa do Senhor, já vai ser um indício de que você não faz parte do corpo de Cristo, porque você não tem um compromisso com o Senhor. Daqui a pouco, quando passar o cálice, passar o pão, e você abaixar sua cabeça, curvar sua cabeça e falar: eu não posso participar da mesa, porque eu não tenho um compromisso com esse Deus. Já é um alerta para você. Estou dizendo que você vai ser condenado por causa disso, mas já é um alerta para você. Arrependa-se dos seus pecados e tenha um compromisso com o Senhor. Então, fez assim, em versículo 24, diz o texto. Nós vamos parar no 24. Pode ter certeza, os irmãos às vezes estão olhando o horário. Nós vamos parar no 24, vai ser em duas partes. Versículo 24 diz assim: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Então veja bem, meus irmãos, o Senhor fez exatamente. Ele envia as moscas, e as moscas começam a tomar conta dos egípcios. Veja que no versículo 21 vai dizer que no finalzinho, e também a terra que eles tiveram. Ou seja, a ideia aqui é: eles poderiam tentar fugir, as moscas iriam seguir. Terrível quando uma mosca te segue, né? Quando um bicho te segue, né? Você se esconder
E está lá a mosca te importunando, está lá a mosca te incomodando. Exatamente como o pecado funciona. Você pode tentar fugir do incômodo do pecado, se escondendo dele, criando meios ali para não se sentir tão culpado com o seu pecado. Ajuda social, dando presente ali. Você foi um homem infiel, marido infiel, dá presente para a esposa, leva ela para viajar, para cobrir ali o seu pecado, né? Você acha que pode se esconder dele? Você acha que pode cobrir o seu pecado mediante algum elemento externo, mas as moscas, o pecado vai sempre te seguir, sempre vai te incomodar. Você sempre vai lembrar: há algo errado, eu preciso me arrepender. E se isso não acontecer, quer dizer que você se acostumou com o pecado, se acostumou com as moscas, e é terrível quando isso acontece. Já foi no lugar que as pessoas, os índios, né, no meio dos índios, né, eles nem ligam mais para a mosca. As moscas picam ele, o pernilongo pica ele, a pessoa já nem liga, mas nem coça mais. É terrível quando isso acontece. Quando você se acostuma com a sua sujeira. Um morador de rua está cheio de moscas, você fala: meu Deus, como é que ele pode conseguir suportar aquelas moscas no seu corpo? É porque ele se acostumou com a sujeira. É porque ele se acostumou com o pecado. E se esse for o seu caso, se você tem se acostumado com o pecado, saiba, meu irmão, que você está em uma situação muito crítica. É necessário que o Espírito Santo rompa a surdez do seu ouvido e quebre o seu coração e revele para você a podridão que você se encontra. Você não precisa de um perfume. Não adianta você perfumar um morador de rua, alguém que está fedido, cheio de moscas. Não adianta você perfumar ele. Ele precisa de um lavar, mas não de um lavar externo apenas, um lavar regenerador, um lavar do coração. Por isso, enquanto as moscas te incomodam, enquanto o pecado ainda nos incomoda, é necessário nos arrependermos desses pecados. É necessário continuamente nos arrependermos de todo incômodo que a praga do pecado faz em nossas vidas. Não se acostume com ele, porque no dia que você se acostumar, isso é um sinal grave de que você está entregue a si mesmo. É assim que os homens têm as suas consciências cauterizadas, né? Eles nem sentem mais. É como aquele filme antigo que tinha, né? Joe e as Baratas, né? As baratas é um filme muito antigo, né? O cara mora num apartamento e aí ele tem barata, ele vai matando, lutando contra a barata, lutando contra as baratas e lutando ali, até chegar num ponto que ele acostuma com as baratas. Ele acostuma com todas as baratas. E as baratas fazem parte da vida dele. E as baratas pegam comida e servem comida para ele. Né? As baratas estão junto dele, as baratas ajudam ele se acostuma com a sujeira. Exatamente isso que acontece quando os homens se acostumam com o pecado e deixam de lutar contra eles. Por isso, lute contra o seu pecado todos os dias. Não se acostume, não fala assim: já te deixei para lá, sabe? Eu não tenho mais jeito, né? É isso que a gente costuma fazer, né? Não tem jeito mais essas moscas, não, elas vão volta, não tem como matar, né? Aí fica os meninos, dá uma raquete para os meninos matar a mosca o dia inteiro ali, ainda mesmo assim tem mosca. Mas mesmo assim, é necessário lutarmos. Concluindo, meus irmãos. Os nossos corações, eles sempre são rodeados de tentações idólatras. Não subestime o seu coração ou não duvide da potencialidade dele em criar ídolos. Seja criterioso em relação a você, ao seu coração. Não se engane. A Bíblia direto vai dar esse alerta, né? Não se engane, não vos enganeis. Ou seja, examine, pois, o seu coração. Totalmente, completamente corrupto, que se inclina muitas vezes para o mal, sabe que é bom, sabe que tem que fazer o bem, mas mesmo assim, ainda insiste em fazer o mal. Mate seus ídolos continuamente, todos os dias.
Se o Senhor nos alertou sobre os 3 primeiros mandamentos, ali, os 4 primeiros mandamentos em relação à idolatria, né? Somente o primeiro e o segundo, que é bem claro, né? Que é: não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura. Se o Senhor nos alertou destes perigos, é porque de fato podemos cair no pecado da idolatria. Os outros pecados, né? Muitas vezes eles são visíveis. Alguém que rouba, uma câmera pega, ele vai preso. Alguém que pratica o adultério, ele é descoberto, ele cai em disciplina eclesiástica. Agora, e a idolatria? Como é que vamos disciplinar a idolatria? Não tem, nós não sondamos corações. Por isso que você deve examinar o seu coração, mas não examinar com sua ótica, examinar segundo as lentes das Escrituras. Senhor, fala, prova-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho bom, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da vida eterna. É essa a nossa oração. Não me deixe, Senhor, o meu coração me enganar, e se eu estiver me enganando, Senhor, fale com meus irmãos, para que eles venham confrontar os meus pecados. Fale com meu marido, para que ele venha confrontar a minha idolatria. Fale com meu pai, para que ele venha confrontar os meus ídolos. Fale com minha esposa, para que ela venha confrontar os meus ídolos, então eu me arrepender, Senhor. Mate os ídolos do seu coração. Outro ponto: o Senhor fez distinção de fato. Ele tem o seu povo e tem aqueles que não pertencem ao Senhor. Nós falamos, né? Em que povo você se encaixa? Basta ver o modo de vida que você tem vivido. Basta ver a expressão que você tem testemunhado. Todos aqui que se consideravam, opa, veja bem, olha só, nenhuma mosca vieram sobre nós, nenhuma mosca. Este mesmo povo foi liberto do Egito mais para frente. Só que lembre-se, quantos deles não entraram na terra prometida? Eles eram marcados pelo selo da circuncisão, povo de Deus, mas eles não faziam parte da igreja invisível. Ou seja, o fato de você muitas vezes ser abençoado em algumas áreas, não quer dizer necessariamente que você é salvo. Eles não entraram, muitos deles não entraram na terra prometida. Estes mesmos, alguns deles que estavam aqui, às vezes agradeceram a Deus, porque nenhuma mosca pousou sobre eles, eram os mesmos que estavam adorando o bezerro de ouro. Essa é a rapidez, essa é a velocidade que você tem, que nós temos de nos esquecermos do Senhor. Por isso, não se acomode. Eu sou eleito e pronto, vou viver de qualquer maneira. Não! Um eleito, ele vive constantemente em vigilância. Não porque ele pode perder algo, que a eleição dele já está confirmada no Senhor. Não que ele pode perder algo, mas porque ele quer viver segundo a vontade do seu Senhor. Ele quer viver segundo as Escrituras. Jonathan Edwards, ele chega a dizer que, ainda que não houvesse ameaça do inferno, o fato de vivermos uma vida sem o Senhor já é o tanto quanto pesado e um castigo. Não nos deixe viver sem o Senhor. Não nos deixe viver sem o Senhor. Ou seja, se você é um eleito, você tem prazer na lei de Deus. Se você tem um eleito, você tem prazer de falar com o Senhor. Você tem prazer nas Escrituras. Um eleito, ele tem prazer de congregar com o povo do Senhor. Ele tem prazer no dia do Senhor. É uma alegria para o eleito se encontrar com seu Deus. E ele almeja e espera estar naquele grande dia na Nova Jerusalém. É isso que para no coração de um eleito. Pergunta que eu faço novamente: é isso que está em seu coração? São essas marcas. E por último, se você tem vivido uma vida a qual você tem se acostumado com o pecado e falado assim, né? Pastor, já tentei, acho que não tem mais jeito, sabe? Eu já é meu jeito já, e Deus me aceita desse jeito. Não. Ainda, veja bem, ainda que sua luta dure para sempre, ainda assim você deve lutar para sempre. Entenderam? Ainda que sua luta contra o pecado ela vai até os seus 90 anos, você deve lutar todos os dias,
porque as nossas armas e nossa força não vem mediante ao nosso exercício físico, ou nosso labor físico, mas sim mediante as armas das Escrituras, da palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura, a espada da verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, a sandália ali, né, a couraça, a sandália ali. Ou seja, meus irmãos, você tem todas as armaduras para lutar a guerra contra o pecado. Faça guerra contra o seu pecado. Não se acostume com ela. E lembre-se que em Cristo Jesus, veja bem, olha só, como tudo isso faz uma distinção ali entre o povo de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos a certeza dessa vitória. Nós sabemos que essas moscas que nos incomodam, que o pecado que nos incomoda, não mais pode nos condenar, mas é por meio de Cristo Jesus que nós lutamos contra ele, porque nós não queremos desagradar o nosso amado, o nosso Salvador. Então por isso que eu me santifico, por isso que eu louvo, por isso que eu sirvo, por isso que eu vivo para a glória de Deus, por tudo que Cristo fez em nossas vidas, pela sua obra naquela cruz, pelo fato dele ter sido esmagado pelos meus pecados, ele foi esmagado. Eu vi uma frase essa semana aqui, lendo um livro, que me impactou muito, que diz assim: olha, ele foi ferido pelas nossas feridas. Aquele que não merecia encarar nenhuma dor, aquele que não merecia enfrentar nenhuma dor, enfrentou a dor, enfrentou as feridas, por causa das nossas dores, por causa do nosso pecado, por causa das nossas feridas. Esse é o nosso Salvador. Ele foi morto, mas bendito seja o Senhor que ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. Por isso que nele também você pode confiar e descansar. Semana que vem nós continuaremos falando a estratégia de Faraó em querer ludibriar o povo de Deus na adoração, né? Como é que ele usa essa estratégia? Nesse momento vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, diante de Ti, Pai, nós estamos e olhamos para a Tua palavra, Deus, e quantas verdades podemos extrair. Ó Deus, não nos deixe entregue a nós mesmos. Os nossos corações constantemente eles criam ídolos para si, constantemente eles tendem a criar altares de adoração a falsos deuses. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nossos corações. Purifica-nos, Senhor, e seremos purificados. Lava-nos, Senhor, e seremos lavados. Ainda que nosso pecado seja vermelho, ó Deus, como a escarlata, o Senhor os torna mais branco do que a neve. Olhai, Senhor, os nossos corações, examine, Senhor, os nossos corações. Não nos deixe, ó Pai, entregues a nós mesmos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E certos, ó Deus, de que os nossos pecados são terríveis, pois Cristo Jesus morreu, foi ferido naquela cruz em nosso lugar. Nós que merecíamos as feridas, Ele recebeu as feridas. Nós estávamos com armas, com revólveres, odiando a Deus, enquanto Ele estava com lança cravada no seu próprio peito. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, e que venhamos viver uma vida conforme o Teu Evangelho, amando ao Senhor, amando a Tua palavra, e então vivendo como verdadeiramente um eleito vive, em perseverança e santificação. Santificação essa sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-nos, ó Pai, na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Fortaleça a Tua igreja, ó Deus. É que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, convido a igreja a ficar de pé, para cantarmos o Salmo 54. Salmo 54 em resposta à pregação que nós ouvimos.
Também convido o nosso irmão presbítero Saulo a se juntar à mesa para darmos início à celebração da Santa Ceia. Ó Deus, me salva por teu nome, faz-me justiça com poder. Ó Deus, escuta minha prece, minhas palavras vem ouvir contra mim, pois se levantam insolentes homens vis, da cabo querem da minha vida perante si, pois não tem Deus. Eis que Deus é meu socorro, minha vida, meu sustém. Retribui meus opressores, dá cabo deles, Deus fiel. Com voluntários sacrifícios, louvar-te-ei, você é bom, pois livrou-me das angústias e derrotados vejo os maus. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Nesse momento quero convidar o nosso irmão diácono Zeca a fazer parte da mesa aqui, a nos ajudar na distribuição dos elementos. Nosso irmão presbítero Paulo, ele está na igreja do Carnaubal, pregando lá essa noite. Nosso irmão Edson, ele está em trabalho, e o presbítero Evandro está na congregação do Dom Jaime. Então, conforme a nossa Constituição, podemos assim convidar o diácono, a fazer parte da mesa. Meus irmãos, como eu disse, que beleza é o sacramento. O sacramento é a confirmação, olha só, confirmação de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que ouvimos. Thomas Watson, eu estou lendo os livros dele, muito bom, muito bom. E ele vai dizer assim que o sacramento, ele sobressai muitas vezes a palavra pregada, porque a palavra pregada é a trombeta que anuncia Cristo, e o sacramento é a expressão, a imagem do que ele fez, é o visível que confirma aquilo que ele fez, Por isso que nós temos essa consideração de que aqui é a pregação visível. Devemos olhar para os elementos e meditar. Aqui, tudo aquilo que foi pregado se confirma aqui. Adoção, eleição,
distinção, olha só, redenção, remissão, é a nossa união com Cristo, expressa por meio do sacramento. Por isso a importância de participarmos como um só corpo. Por isso a importância de estarmos aqui como igreja e de mantermos este compromisso com o Senhor continuamente. Deus é tão sábio, né? Que eu até falamos sobre idolatria, né? A idolatria pelaquilo que é visível. Deus, sabendo do nosso afã por querer criar ídolos visíveis para podermos adorar, o que Ele nos dá? Elementos visíveis, que representa a obra de Cristo. Olha só, você quer falar assim: pastor, minha fé está fraca, só de ouvir não está me adiantando, eu preciso ver para crer. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Entretanto, Deus, sabendo da nossa inclinação em ter que ver algo para crer, Ele nos deu o pão e o vinho para expressar tudo aquilo que foi ouvido. Por isso, meus irmãos, unidos com Cristo, participaremos todos dessa ceia, com os nossos compromissos sendo reafirmados nesse momento. Por isso, vamos curvar nossas cabeças e fazer um autoexame de nossos corações. Um autoexame daquela palavra que foi pregada e agora será confirmada, e do seu compromisso com o Senhor. Lembre-se, o autoexame não é para você saber: será que eu tomo, será que eu não participo? Não. Se você é um eleito do Senhor e está fiel à sua igreja, você não precisa nem ser presbiteriano. Lembre-se que a mesa do Senhor não é uma mesa exclusiva da igreja presbiteriana, é uma mesa da igreja de Cristo. Então, se você faz parte da igreja de Cristo, é fiel ao Senhor, é o momento de você se examinar e participar. Agora, se você não faz parte da igreja de Cristo, se você está em pecado, em disciplina, é o momento de você examinar e se arrepender dos seus pecados. Lembre-se, qual será o fim daqueles que resolvem se manter na incredulidade, na idolatria? Por isso, cada um examine o seu próprio coração. Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa e após alguns instantes faremos então uma oração audível. Se olhares, Senhor, as iniquidades dos nossos corações, quem se sobressai? Contigo, porém, está o perdão, para que os homens temam. Senhor, ao olharmos os nossos corações, encontramos tantas coisas que nos faz ter vergonha, pecados terríveis, pensamentos horríveis, desejos terríveis. Mas, Senhor, nos achegamos em Ti, não por meio da nossa dignidade ou por meio das nossas obras, mas por meio de Cristo, o nosso Salvador, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, aquele que foi ferido pelos nossos pecados, esmagado. É por Ele que nos achegamos a esta mesa, não com base nos nossos méritos pessoais, mas com base no amor soberano do Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelo sacramento, que é um espelho, ó Deus, do que Cristo fez em nossas vidas. E que venhamos confirmar, da pregação que ouvimos, que venhamos confirmar a nossa fé por meio
dos sacramentos, ó Pai, do sacramento. O pão que representa o teu corpo, que foi moído, o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e nos deu vida. Ele, ó Deus, que foi esmagado como os cachos de uva são esmagados, triturados, e se tornou o nosso bom vinho, o vinho que alegra os nossos corações. Bendito e louvado seja o Senhor, Pai. Que venhamos nesse momento reafirmar um compromisso com o Senhor, de que permaneceremos fiéis ao Senhor durante toda essa semana, até chegar o próximo dia do Senhor, quando reafirmaremos novamente, e novamente, e novamente, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Essa é a nossa esperança. Fortaleça a tua igreja, Deus. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como ministro do Evangelho, eu consagro esses elementos, tirando assim do uso comum, para este uso específico. Convido nossos irmãos, presbítero Saulo, entregar os elementos, diácono Zeca, a fazer a distribuição dos elementos. E no momento que forem distribuídos, que os irmãos possam meditar na obra da redenção. Algum irmão foi omitido dos elementos? Não sendo omitido dos elementos, convido a igreja a ficar de pé neste momento. Meus irmãos, Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso, comei do pão, todas as vezes em meu nome. Comemos do pão. A seguir, depois de ter comido o pão, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: este é o cálice
da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que ele venha. Bebemos todos do cálice, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Senhor, confirmando aquilo que nós ouvimos do Senhor, agora te pedimos, fortaleça-nos. Que não venhamos encontrar nenhum outro prazer, que não seja o prazer de estar com o Senhor. Que não venhamos encontrar nenhuma outra luz, que não seja a luz de Cristo em nossas vidas. Que não venhamos, ó Deus, encontrar nenhuma outra fonte de alimento que não seja nos alimentar da palavra de Deus. Que os nossos corações, ó Pai, venham expressar e viver Cristo todos os dias, confirmando aquilo que foi pregado e testificando o sacramento, qual comemos do pão e bebemos do cálice. É o Senhor nos dizendo que nós pertencemos ao Senhor, que nós não somos órfãos, que nós somos adotados, e com grande amor o Senhor nos amou, e assim o Senhor irá nos sustentar até aquele grande dia que todos nós estaremos diante do grande banquete. Então cearemos juntamente com teu Filho. Enquanto esse dia não chega, que venhamos viver para a tua glória, Deus. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse momento, meus irmãos, em resposta ao sacramento, vamos cantar o hino 269, Pureza no Sangue. 269. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que do sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais avo que a neve eu estou.
Recebei a bênção, meus irmãos, e após a bênção, a doxologia e o amém tríplice. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo da aliança, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém e amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, motivo de muita alegria, mais uma vez, podemos cultuar o nosso Deus, toda a congregação. Nesse momento, queríamos conhecer se temos algum irmão que nos visita pela primeira vez, segunda vez. Se tiver em nosso meio, levantar uma das mãos. Acredito que não tenha nenhum visitante, né? Não, pelo menos eu não percebi, né? Não tem, né, Diaco? Tem não, né? Vamos para os avisos semanais que nós temos. Nós temos, essa semana vai ser a semana de oração, né? Então toda a igreja está convidada a participar da semana de oração. Segunda-feira, amanhã, dia 27/1, direção da UPH às 19h30. Terça-feira, 28/1, direção da SAF às 19h30. Quarta-feira, 29/1, direção da UMP também às 19h30. Quinta, direção da UPA, e sexta, direção da UCP. Então toda a igreja está convidada, né? Vamos participar da semana de oração como igreja, né? Se você não conseguir vir todos os dias, vem pelo menos uns 2 dias, 3 dias, mas faça um esforço para vir, para como igreja podemos estar sempre em comunhão, em oração ao nosso Deus. Pode passar. Temos a campanha de climatização, né, da nossa igreja, né? Já chegou a areia, né, para poder fazer o reboco nas paredes aí, para podermos receber aí os aparelhos, os climatizadores, né? Temos areia, cimento, já temos? Quantos sacos de cimento? Foi mais ou menos? Quanto? 20? Entre 15 e 20, né? Entre 15 e 20 sacos de cimento, areia, né? Então assim, os irmãos que puderem ajudar ainda na campanha aí, está a oração pela campanha também, está ali nossa conta. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos lá no cartório, né, para ajustar a questão do CNPJ, e assim, se Deus se permitir, até o mês de fevereiro, já com tudo liberado ali nas nossas contas, né? Então podemos ali trabalhar melhor. Então esteja também em oração por isso. Pode passar. Mulher presbiteriana, né? Dia 2/2, primeira plenária, reunião de planejamento. Sua presença fará toda a diferença. O lugar de mulher presbiteriana é na SAF. Então, moto da SAF, né? Tem ali o moto. Então, meus irmãos, dia 2/2, né? Vai dar isso numa? Que dia que vai dar? Semana? Próximo domingo, após o culto, vai ser a plenária da SAF, né? Então, próximo domingo, após o culto, plenária da SAF, né? As irmãs aí estão convocadas, e as irmãs que estão chegando para a nossa igreja, né? E quiserem participar, ver como é que funciona lá, estão convidadas também, né? Como convidadas a participar, para quem sabe fazer parte da nossa SAF. Então, as irmãs estão convidadas. Pode passar. Não tendo mais aviso, meus irmãos, o cafezinho está lá no jeito, o cafezinho está lá no jeito. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Qualquer coisa, estou à disposição dos irmãos, para que os irmãos puderem aí. Deus abençoe.